Isso é apenas um extrato do material que demonstrou convincentemente à paciente sua venenosa inveja da analista e de seu objeto primário. Ela sucumbiu a uma depressão tão profunda como jamais tivera. A causa principal dessa depressão, que se seguiu a seu estado de euforia, foi que ela havia sido levada a tomar consciência de uma parte completamente escindida dela mesma, a qual até então não fora capaz de reconhecer. Como eu disse anteriormente, era muito difícil ajudá-la a se dar conta de seu ódio e agressividade. Porém, quando nós chegamos a essa fonte de destrutividade em particular, isto é, a sua inveja como força propulsora, levando-a a danificar e humilhar a analista, que era altamente valorizada em outra parte de sua mente, ela não pôde suportar ver-se sob essa luz. Não aparentava ser, em particular, fanfarrona ou presunçosa. Porém, tinha-se agarrado a um retrato idealizado de si própria, usando uma variedade de processos de excisão e defesas maníacas, como consequência da tomada de consciência de que se sentia má e desprezível, o que nesse estágio da análise já não podia mais negar. A idealização caiu por terra e veio à tona desconfiança de si mesma, bem como culpa pelo irrevogável dano feito no passado e no presente. Sua culpa e depressão focalizavam-se em seu sentimento de ingratidão em relação à analista, que, ela o sabia, a havia ajudado e a estava ajudando, e em relação a quem ela sentia desprezo e ódio em última análise. Focalizavam-se a ingratidão em relação à mãe, a quem ela inconscientemente via como estragada e danificada por sua inveja e impulsos destrutivos. A análise de sua depressão levou a uma melhora que, após alguns meses, foi seguida novamente por uma depressão profunda. Isso foi causado pelo fato de a paciente ter reconhecido mais amplamente seus virulentos ataques sádico-anais à analista e, no passado, à sua família, o que confirmava seus sentimentos tanto de maldade como de doença. Foi a primeira vez que ela foi capaz de ver a intensidade com a qual os traços sádico-orais e sádico-uretrais tinham sido escindidos. Cada um desses traços envolvia partes importantes da personalidade e interesses da paciente. Os passos em direção à integração que tiveram lugar após a análise da depressão implicavam a recuperação dessas partes perdidas, e a necessidade de encará-las era a causa de sua depressão. O próximo exemplo é o de uma paciente que eu descreveria como consideravelmente normal. Com o correr do tempo, ela tinha se tornado gradativamente mais ciente da inveja que sentia tanto em relação a uma irmã mais velha como em relação à sua mãe. A inveja da irmã havia sido contrabalançada por um sentimento de grande superioridade intelectual, que tinha base real, e por um sentimento inconsciente de que a irmã era extremamente neurótica. A inveja da mãe foi contrabalançada por sentimentos muito fortes de amor e apreciação por suas qualidades boas. A paciente relatou um sonho no qual ela estava em um vagão de trem, sozinha com uma mulher, da qual ela podia ver apenas as costas e que estava inclinando-se em direção à porta no compartimento do trem, com grande perigo de cair para fora. A paciente segurou-se firmemente, agarrando-a pelo cinto com uma mão. Com a outra mão, ela escreveu um aviso que dizia que um médico estava ocupado com um paciente neste compartimento e não deveria ser perturbado, e pendurou esse aviso na janela. Seleciono as seguintes associações ao sonho. A paciente tinha um sentimento muito vivo de que a figura que ela agarrava firmemente era parte dela mesma, e uma parte louca. No sonho, ela tinha a convicção de que não deveria deixá-la cair para fora pelo vão da porta e sim mantê-la no vagão e lidar com ela.
A análise do sonho revelou que o compartimento do trem representava ela mesma. As associações com o cabelo, que era visto apenas por trás, eram com sua irmã mais velha. Outras associações levaram ao reconhecimento de rivalidade e inveja em relação à irmã, e aludiam ao tempo em que a paciente era ainda uma criança, enquanto sua irmã já estava sendo cortejada. Ela então falou de um vestido que sua mãe usava, o qual a paciente, quando criança, admirava e cobiçava. Esse vestido mostrava claramente a forma dos seios. E, embora isso não fosse inteiramente novo, tornou-se mais evidente do que antes que aquilo que a paciente originariamente invejara e estragara em sua fantasia era o seio da mãe. Esse reconhecimento fez surgir sentimentos intensificados de culpa, tanto em relação à irmã como à mãe, e levou a uma nova revisão de suas mais antigas relações. Ela chegou a uma compreensão muito mais solidária com as deficiências dessa irmã e sentiu que não havia amado suficientemente. Também descobriu que, em sua primeira infância, havia amado a irmã mais do que até então se lembrara. Interpretei que a paciente sentia que ela tinha que manter sob seu controle uma parte louca e escindida dela mesma, o que também estava ligado à internalização da irmã neurótica. A paciente, que tinha razões para considerar-se razoavelmente normal, teve um sentimento de grande surpresa e choque depois da interpretação do sonho. Esse caso ilustra a conclusão, que está se tornando cada vez mais familiar, de que mesmo em pessoas normais existe um resíduo de sentimentos e mecanismos paranoides e esquizoides, em geral escindidos de outras partes do self. Aí ela fez uma nota de rodapé em relação ao self. Ela fala uma frase de um seminário do Freud. Freud mostra claramente que alguns desses resíduos de loucura encontram expressão em sonhos e que estes são, portanto, uma salvaguarda muito valiosa da sanidade. O sentimento da paciente de que ela tinha que manter um firme controle sobre aquela figura indicava que ela deveria também ter ajudado mais a sua irmã, impedindo-a, por assim dizer, de cair. E esse sentimento era agora vivenciado em relação à irmã como um objeto internalizado. A revisão de suas relações mais antigas estava ligada a mudanças nos sentimentos para com seus objetos primários introjetados. O fato de que sua irmã também representava sua parte louca mostrou-se como sendo parcialmente uma projeção de seus próprios sentimentos esquizoides e paranoides na irmã. Foi com essa tomada de consciência que a cisão em seu ego diminuiu. Quero agora me referir a um paciente do sexo masculino e relatar um sonho que teve um papel importante em fazê-lo reconhecer não apenas impulsos destrutivos para com sua mãe e para com a analista, mas também a inveja como um fator bem específico em sua relação com elas. Até aquele momento, e com fortes sentimentos de culpa, ele já havia reconhecido em alguma medida seus impulsos destrutivos, mas ainda não se havia dado conta de sentimentos invejosos e hostis dirigidos contra a criatividade da analista e contra a de sua mãe no passado. Próximo vídeo.